assuntos polêmicos, dúvidas bíblicas, ensinamento certo ou heresia. Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristã Minas, o programa Cajado na Moleira. Está no ar o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Cristã Minas e a todos que estão ao vivo pela live do Facebook Bispo Paulo Henrique e pela fanpage da comunidade Cristã Minas. E eu quero te convidar nesta noite para estar participando deste debate que será polêmico. Através do WhatsApp, mande a sua pergunta, a sua dúvida, a sua opinião pelo WhatsApp DDD 61 8261 8379, repetido, DDD 61 8261 8379. E hoje o assunto polêmico que será debatido nesta noite é sobre o divórcio. Cristão pode ou cristão não pode? O que a Bíblia diz? E nesta noite quem irá debater é o Bispo Paulo Henrique, o Pastor Antônio e o Pastor Jodeilson. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, Pastora Valéria. Boa noite, Pastor Antônio, Pastor Jodeilson. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Rádio Cristã Minas e amigos também que participam pelo Facebook, né? Pelo que eu consigo ver daqui, várias pessoas já estão ao vivo conosco pelo Facebook e pela Rádio Cristã Minas também tem centenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Temos acompanhado aqui pelo sistema da Rádio Cristã Minas, pessoas que estão ouvindo a programação dos Estados Unidos agora, mais de 2 estados dos Estados Unidos, né, acompanhando a nossa programação. E o tema de hoje vai gerar muitas perguntas. Tenho certeza, as pessoas que estão participando conosco, seja pela Rádio Cristã Minas ou seja pelo Facebook, já pode começar a enviar suas dúvidas, suas perguntas, porque o tema de hoje é divórcio. Pastor Antônio Damasio, divórcio. Cristão pode? Cristão não pode? O que a Bíblia diz? Boa noite, Pastor Antônio, e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Bispo Paulo Henrique, Pastora Valéria, Pastor Jodeilson, e realmente, Bispo, boa noite também a vocês, telespectadores aí, nossos amigos do Facebook, da Rádio Cristã Minas, né? Realmente esse tema hoje vai ser bem polêmico mesmo, né? E vai servir, logicamente, para esclarecer a mente de todos, né? Porque muitas são as pessoas que elas têm dúvida aí, normalmente esse tema não é um tema que é muito usado no púlpito, né? Às vezes nós não vemos muitos pastores, pregadores pregando sobre esse tema. Eu vou interromper o pastor Antônio falando, mas é assim, o debate é assim, a gente aproveita aqui o gancho, o momento para poder colocar. E o pastor Antônio fez uma colocação que normalmente nós não vemos esse assunto no púlpito, e eu acho que eu sei por quê, porque muitos que estão no púlpito já são divorciados, se casaram de novo e não casaram, e por aí vai. Então eu acredito que é por esse motivo que a gente não vê no púlpito, seria isso? Verdade, Bispo. Então vocês vão ver hoje que vai ser polêmico realmente, né? E nós, ressaltando, né, o convite, manda suas perguntas, mande o áudio, né? Manda o áudio aí, você perguntando aí, né? Não precisa falar o seu nome, precisa se identificar, pode mandar o seu áudio aqui que nós vamos passar aqui na Rádio Cristã Minas e vai nos ajudar também a debater e esclarecer esse assunto. E além da pergunta, a pessoa pode mandar a opinião dela. Ela dizendo, cristão pode divorciar o cristão? Pode. Não pode? O que a Bíblia fala? Qual é a sua opinião? Participe, dê sua opinião, participe conosco. Sua opinião nos ajuda a construir um pensamento sólido, né? Claro, tudo à luz da Bíblia, mas a sua opinião é muito importante. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, prefixo 61. O telefone é 98261
8379. Prefixo 61, telefone 98261-8379. Pastor Jodeilson, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Chega mais para frente na mesa, para aparecer ali também. Que Deus abençoe a nossa noite. Amém. Boa noite, bispo, e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor Antônio Damasio, pastora Valéria, e a todos que acompanham a programação pela Rádio Comunidade Cristã Minas, como também pelo Facebook. Hoje é um debate a respeito de algo que é da Bíblia, bispo, que é muito interessante, como o senhor e o pastor Antônio aqui já frisou, que hoje nos púlpitos das instituições nem todos têm coragem de falar disso, porque a própria consciência dele pesa, porque ele é vítima, né? Ou seja, ele já é de um divorciado, né? Então a consciência dele pesa, por isso que ele não tem coragem de até mesmo falar isso no altar diante. Ele não aborda, muitos, né? Não abordam porque já carregam esse fardo sobre a sua consciência. Mas creio que Deus, pela luz da palavra dele, vai esclarecer para muitos que estão acompanhando hoje através da palavra dele, usando aqui cada um de nós como instrumento dele. Eu tenho certeza que muita gente já está opinando ali. Eu vejo ali um negócio subindo ali, um negócio verde, um negócio azul. Eu sei que tem pessoas nos acompanhando de vários estados do Brasil, várias cidades. Hoje, inclusive, eu falei com um amigo que acompanha aqui o Cajado na Moleira pela Rádio Cristã Minas. Ele disse: olha, esse programa já tem umas 2 semanas que eu estou acompanhando, é muito bom. E às vezes a gente vê alguém fazendo uma pergunta que é a pergunta que eu queria fazer, só que às vezes a gente não tem assim coragem, às vezes de fazer a pergunta, mas alguém vai lá e faz a pergunta e tira a dúvida. Meu irmão, faça a pergunta, minha irmã, não deixe de participar não, vai ser tremendo aqui hoje, né? Esse debate, pastor Antônio. Já quero abrir colocando gasolina no fogo. Pode puxar aí um pouquinho, pastor Jodeilson, ali a câmera, por favor, fica à vontade, bem devagar aí. Isso, tá ok aí, eu acho que tá ok aí. Quero começar colocando lenha queima devagar, gasolina no fogo. Nos últimos 10 anos, pastor Antônio, foi comprovado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas, né, o IBGE, que o número de divórcios aumentou em 160%. Essa estatística, essa pesquisa, né, do IBGE, e com base, por exemplo, em o último ano que eu vi da pesquisa foi de 2016, né? E em 2016, com foco aqui no Brasil, 1 em cada 3 casamentos terminam em divórcio. 1 em cada 3. 33% dos casamentos terminam em divórcio aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Isso no ano de 2016. Porque o censo ele demora um pouco a ser feito, né? Então eu acredito que o ano de 2017 esse censo deve ser liberado agora a partir do meio do ano de 2018. Isso. E eu acredito que esse número aumentou. Porque como o senhor disse, né? Isso nós temos visto que nesses 10 anos para cá tem aumentado muito, né? Esse índice de divórcio, né? E até falava nessa pesquisa, né, que na verdade diminuiu a taxa de casamentos e aumentou a taxa de divórcios, né, e justamente a quantidade que o senhor falou lá do 31,4%, né, a gente vê aí como, né, então o casamento, né, hoje tem sido essa instituição, casamento, família, tem sido abalada, né? E quanto, né, o divórcio tem sido banalizado, né? E nós vamos ver através aqui da Bíblia Sagrada, né, como era o divórcio no Antigo Testamento, vamos ver também no Novo, e qual que é a diretriz para o cristão, né? Porque
infelizmente nós temos visto o seguinte, que da mesma forma que tem sido no meio secular, tem sido dentro da igreja também, né? Da mesma forma que nós vemos que as pessoas do mundo, às vezes, nosso linguajar, né? As pessoas que não confessam, as pessoas não cristãs, né? Que se casam às vezes por impulso e se separam rapidamente, e nós temos visto que infelizmente nesses anos para cá isso tem havido dentro das instituições, né? No meio daqueles que se chamam cristãos, né? E isso inclui tanto o grupo evangélico quanto o grupo católico. O cristão não é só o evangélico. Engloba todos aqueles que têm como base da sua vida Cristo e a Bíblia Sagrada, né? Então, nós estamos falando aqui hoje, vamos dizer mais diretamente, esse assunto para evangélicos, para católicos e para outras pessoas que não se intitulam nem evangélicas nem católicos, são os famosos livres pensadores, mas que têm um entendimento cristão, uma fé cristã, Jesus Cristo como base de sua fé, de sua vida. Seria isso? Seria, até porque, né, tem crescido também o número daquelas pessoas que se chamam desigrejados, né? Pessoas que às vezes por uma situação ou outra, que não é o tema hoje, ela não frequenta mais uma instituição, mas ela tem a fé na Bíblia Sagrada, no Senhor Jesus, mas ela não frequenta a instituição, né? Então nós vamos aqui refletir em cima do que está escrito na Bíblia. À luz da Bíblia. Se prepare então, meu irmão, minha irmã, você que gosta de nós, não gosta de nós. Tem gente que gostava até agora, mas não vai gostar mais. Tem gente que amava o bispo Paulo, o pastor Antônio até agora, mas não vai amar. E tem gente que não gostava, não vai gostar. E tem gente que gosta, vai continuar gostando. Se prepare que hoje é cajado na muleira. Eu quero abrir o debate aqui com o texto bíblico. Mas antes, tem alguém participando aí já do Facebook, da Rádio Cristã Minas, pelo WhatsApp? Pode falar, por gentileza. Tem um comentário aqui do Arquimedes Rodrigo Souza, através pela live do Facebook. Ele fala que divórcio só depois da morte e ponto final. Também tem, eu não sei exatamente se é uma pergunta, se foi uma... Ele se identificou de onde é o Arquimedes, o amigo Arquimedes? Não? Mesmo assim, que Deus abençoe grandemente sua vida, viu, meu amigo? Em nome de Jesus e sua família. A Tânia das Graças, ela comentou aqui, né, cumprimentou a todos. Ela diz: sabemos ou ouvimos sempre que o divórcio é errado, mas casamento tem que ser complemento. Mas se não há, o certo não é se divorciar mesmo, e cada uma das partes encontrar a pessoa certa. Então as pessoas já estão participando, pastor Antônio. Já que nós estamos falando de casamento cristão, de divórcio cristão, então estamos falando da pessoa de Jesus. Então eu vou abrir o debate aqui, pastor Jodeilson, com o que Jesus falou. Amém? Podemos fazer assim? Já que estamos nos dirigindo aos cristãos, então quer dizer que somos seguidores de Cristo Jesus. Então vamos ouvir o que ele falou. Você que está acompanhando pela Rádio Cristã Minas, você que está acompanhando pela live do Facebook, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3. O título da mensagem é A Questão do Divórcio. Aqui o próprio Jesus falou: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Olha o que os fariseus perguntavam para Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, pastor Antônio, os fariseus perguntaram para Jesus assim, é aprovado, é permitido
É lícito o marido deixar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito? É permitido? É aprovado? Essa foi a pergunta, a primeira pergunta, né? É aprovado isso? É permitido? É lícito? Agora, eu posso só fazer um link justamente nisso aqui? Sim. Por que os fariseus, por que eles perguntaram isso para Jesus? Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1, fala da questão do divórcio, né? Que é justamente eu acabei me adiantando, é a questão que Moisés vai falar. Né? Só que tem uma questão interessante sobre isso. Né? Deixa eu só para complementar, eu acabei de certa forma um pouco cortando, mas vai complementar o que o senhor vai falar. Porque o que acontece? Por que eles falaram qualquer motivo? Em Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 1, fala que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, se despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la a desposar. Mas aqui no começo já fala o seguinte, que o homem ele podia repudiar a mulher se ela não for agradável aos seus olhos ou achar uma coisa indecente nela, né? O que estava escrito em Deuteronômio no capítulo 24, versículo 1. Só que essa tradução, essa aqui é na tradução atualizada. Só que na tradução corrigida, esse termo coisa indecente é traduzido aqui como e se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia. Então essa coisa feia, na verdade, ficou um termo muito aberto. Ficou uma questão muito aberta à visão dos judeus, e por isso até no Talmud fala que a interpretação desse texto aqui seria que o homem, se ele achasse qualquer coisa na mulher, ele poderia se separar. Podia deixar. Eu casei com ela, mas não sabia. A orelha é grande. Ela tem uma orelha grande, ela tem uma mancha nas costas, eu não sabia. Mas isso aí, pastor Antônio, já que é um debate aqui, a pessoa que está assistindo aí, que pelo Facebook ou pela Rádio Cristamina está ouvindo, pode participar também. Eu acredito que esse texto aí não vale para o nosso debate. Que isso, bispo? Não vale. Por que não, pastor Judeus? Por que não vale, bispo Paulo? Porque nós estamos debatendo se o divórcio é certo para o cristão ou não é certo para o cristão. Não é que o pastor Antônio esteja errado, não é que o texto esteja errado. Na verdade, é o entendimento das pessoas que precisa mudar. Se eu entendo que eu sou um cristão, então eu não posso viver por um texto que Moisés falou. Concorda comigo, pastor? Concordo. Porque quem falou lá atrás de Deuteronômio? Moisés. Então, aí já entra uma outra questão. Eu não posso dizer que sou cristão e viver o que Moisés falou. Ou eu não posso viver o que Moisés falou, enfim, e dizer o contrário. Não posso, não dá certo. Se o amigo que está assistindo aí tem um pensamento diferente, pode participar conosco. Porque o questionamento aqui, pastor Antônio, foi justamente esse. Aqueles homens, aqueles fariseus, né? Os fariseus, eles perguntaram para Jesus, mas eles não eram cristãos. Eles queriam uma resposta dentro da lei deles. E o ensinamento de Cristo não foi contrário à lei de Moisés. Foi cumprindo a lei, porém cumprindo a lei de uma forma ainda mais
mais aprofundada, mais especial. A essência do mandamento. Com a essência do mandamento, exatamente. Jesus veio mostrar para nós que aquela lei talvez era até leve demais. Porque sabe o que é olho por olho, dente por dente? Se alguém te deu um tapa no rosto, deu outro. Lhe deu um soco, deu outro. E Jesus Cristo, ele ensinou para as pessoas o que? Se alguém lhe der um soco, um tapa na face direita, vire à esquerda. Quer dizer o que? Ele não ensinou a desobedecer o mandamento, ele ensinou a fazer a lei da lei. Então aqueles fariseus estavam questionando Jesus dentro da lei. E muitas pessoas, pastor Antônio, muitas pessoas que se dizem cristãos, se apegam a essa lei para ela poder casar, divorciar, casar, divorciar, casar, divorciar. Mas quando é em relação a outros assuntos, aí ela diz que é cristã. E quando a gente fala da lei, é importante a gente salientar isso, de voltar ao princípio original da lei, né? Porque a lei, ela, para que ela serviu? Para ajudar o homem a seguir aquilo que era o projeto inicial de Deus. Né? Porque Deus ele já instituiu o casamento logo no Gênesis, né? Quando criou Eva, entregou Eva para Adão, e ele já falava, né, que o homem deixará sua família e se unirá com a mulher e se tornará uma só carne. E fala mais, completa essa frase que está escrito. E aquilo que Deus uniu, o homem não se separa. E quem escreveu? Moisés. O mesmo Moisés que depois em Deuteronômio falou isso daqui. Está entendendo, pastor Gedês? Concorda comigo? Sim, senhor. Então, o que o pastor Antônio falou, tem todos fundamentos. No princípio, o próprio Deus instituiu a família, o casamento, isso aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Os dois seriam uma só carne. Então a lei veio para balizar isso aí, para dar um suporte para isso daí. Só que aí, como Jesus vai falar aqui, pode falar. Então, o bispo e todos que estão acompanhando, só que os fariseus, quando eles fizeram essa pergunta aí, Jesus falou, Moisés permitiu isso por causa da natureza do negócio. Eu vou ler aqui. Então, eles estavam também aí, na verdade, era tentando Jesus. Os fariseus, quando eles chegaram aí, perguntar a Jesus se era lícito o divórcio, né? Eles estavam ali também tentando Jesus. Repudiar por qualquer motivo. Isso. Então, desde o princípio não foi assim. Então os fariseus estavam tentando, mas Jesus deu na cara deles, como o senhor já vai ali em seguida. Deixa eu continuar. Então perguntaram para Jesus, por qualquer motivo, posso dispensar? Posso mandar embora? Posso separar? Posso largar? Então respondeu ele, olha o que Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem falou isso? Foi Jesus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem falou foi Jesus, meu querido. Você pode brigar comigo aqui, ó, briga comigo não, aqui, ó, briga aqui, ó, com Mateus capítulo 19, aqui, ó, briga aqui, ó, com Mateus 19, sabe por quê? Quem falou foi Jesus. Então se a pessoa diz que é cristão, ela está dizendo que é o discípulo de Jesus Cristo, ela é um cristão, é igual o vascaíno. Quem é o vascaíno? O vascaíno é o torcedor do clube Regatas Vasco da Gama, concorda comigo? O flamenguista, quem é o flamenguista? É o torcedor do clube Regatas Flamengo, é isso mesmo?
Então, meu irmão, cristão é o seguidor de Jesus Cristo. Se a pessoa diz que é seguidor de Jesus Cristo, e Jesus Cristo está dizendo que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem, peraí, o debate já começou, então o negócio começou complicado aqui. Pode falar, pastor. Fica à vontade aí, que eu vou continuar lendo aí. Concordo, Bispo, concordo com essa visão, né? E a questão dos fariseus era justamente essa do repudiar, porque no Antigo Testamento havia uma diferença da questão do repúdio para a questão, por exemplo, do que a gente vai falar mais à frente, do adultério. Por exemplo, quando havia adultério, a pessoa teria que ser apedrejada, ela era morta. Mas a questão do repudiar, que os fariseus estavam falando, era qualquer situação que, infelizmente, igual o senhor falou, situações que hoje a gente vê nas igrejas. Essa mulher aqui, ela queima o arroz, você parar dela. Ela usa roupa assim, você parar. Ela faz isso, ela ronca, você parar. Então, era uma questão que a gente vê desde o Antigo Testamento. A gente vê que os judeus, infelizmente, pela má interpretação deles, por eles não pegarem a essência do mandamento, eles tinham uma atitude que não era a atitude que Deus ele queria. Não era a atitude que Deus ele aprovava. Até porque dentro do que o pastor está falando, muitas pessoas hoje, elas dizem, vou separar porque é por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro, é porque a pessoa, eu achei que ela era assim, ela era assada, não sei o que e tal. Na verdade, pastor Antônio, é porque a pessoa, ela está procurando alguém, o pastor Judeu, ela está procurando alguém do jeito que ela acha, do jeito que ela entende, do jeito que ela quer. E sabe aonde existe essa pessoa? Em lugar nenhum. A pessoa que ela está procurando é ela mesma. Então casa com ela mesma. Então, casa com ela mesma. Por que ela não casa com ela mesma? Porque, irmão, um é bagunceiro, o outro não gosta de bagunça. Um gosta de peixe, o outro gosta de carne. Um gosta de sol, o outro gosta de frio. E é por causa de qualquer coisa, isso que o judeu está falando aqui. Porque ela fala demais. Se ela fala demais, meu amigo, sente com ela. Converse com ela, minha filha, você fala demais. Mas que não sei o que eu falo. Pega a Bíblia, bota a Bíblia. Olha o que Jesus está falando. Você é cristã? Você é cristã? Então olha o que Jesus está falando. Não é isso? E a Bíblia fala que o homem é cabeça da mulher como Cristo é da igreja, né? Então ele cabe sentar com a mulher dele, não sei se ela conversa demais ou o que ela faz, e ele ali, claro, não passar do limite, mas ter uma conversa ali decente com a sua esposa. E bíblica. Então, e vice-versa também, a esposa com o marido também, que tem marido também, que é só Deus. O sujeito casa, e ele acha que toda semana ele tem que sair com os amigos para jogar bola e chegar de madrugada em casa e deixa a mulher em casa. Porque fica aí, não, meus amigos, meu futebol não deixo não. Você casou comigo, você já sabia disso. Você sabia disso, meu filho? Sabia disso? Quem sabia disso? Pera aí, não tem como um casamento dar certo, pastor Antônio. Não tem como um casamento dar certo se a pessoa não deixar de ser metade do que ela é para entrar no casamento. Eu costumo falar sobre isso. Inclusive nós vamos começar um trabalho especial para casais, seja de pessoas já casadas, né? Seja noivos, namorados, e uma das coisas que eu sempre falo, não ouvi ninguém falando, talvez alguém já tenha falado, mas eu creio que veio de Deus essa inspiração. Tudo para dar certo tem que completar 100%. 100%. Somar isso com aquilo tem que dar 100%. Aí a pessoa entra no casamento dela querendo ser 100% do que ela é. E aí tem a outra pessoa. Vai somar o 100% dela com o percentual da outra pessoa, vai estourar. É isso que está acontecendo, esse casamento está estourando. É isso. Para dar certo tem que entrar. Eu, Bispo Paulo, para mim entrar no casamento, tem que entrar sendo apenas 50% do que eu sou. E a pessoa com quem eu estou casando tem que ser 50% do que ela é. Ela vai ter que deixar 50% para trás. Eu vou ter que deixar 50% para trás. Porque se ela não deixar, não vai dar certo. E o problema hoje, que está tendo tanto divórcio, é isso.
As pessoas não querem deixar metade do que elas são. Elas querem que o outro, que o companheiro, que a companheira se adapte ao jeito dela, à forma dela, ao que ela pensa, o que ela acha. Isso aí vai acontecer? Vai dar errado. E isso a gente vê, bispo, na mudança da mentalidade das pessoas, né? Porque se a gente analisar, por exemplo, na vida dos pais, avós, bisavós, eles se casaram e eles criam que o casamento era um só, e no tranco e no barranco eles iam lutando pelo casamento, né? Às vezes poderia acontecer até uma traição, alguma coisa, mas eles iam lutando pelo casamento. Para se adaptar, para preservar a união, a família, os princípios de Deus, os princípios cristãos. Com certeza, eles tinham uma determinação no coração deles do seguinte: ó, eu me casei, eu formei essa família, então essa é a minha família. E esse pensamento, ele mudou no dia de hoje. As pessoas, elas muitas são às vezes, igual o senhor falou, de a pessoa abrir mão, né, ela entrar com 50% no casamento, vamos dizer. E infelizmente as pessoas hoje, elas casam e querem viver a vida de solteiro sendo casado. Exatamente, hoje em dia a pessoa casa e fala assim: você mora na sua casa, eu moro na minha. Isso não é casamento. As pessoas até tem casos, até a pessoa não sabe nem quanto o seu cônjuge recebe. Um tem uma conta, outro tem outra. Eu compro as minhas coisas são essas, as suas coisas são essas, e cada um paga as suas contas, cada um se vira com a E como a gente leu aí, o senhor leu que a Bíblia fala que o homem deixaria a sua família e eles se tornariam um só. Um só. Eles seriam uma só carne. Para dois ser um, como é que faz? Tem que cortar metade desse aqui para ser um, senão não dá. Quer dizer, todos os dois, eles têm que ceder em algo. Eles têm que abrir mão de alguma coisa para que haja esse entrosamento, para que eles se tornem verdadeiramente um só. Mas infelizmente, hoje nós temos vivido dias em que as pessoas, elas têm sido muito egoístas, individualistas, né? Tem sido pessoas que elas querem fazer a vontade dela, ela não se importa com o que o outro pensa, né? E isso tem sido a razão dos casamentos hoje estarem cada vez mais diminuindo, conforme a gente viu até nas estatísticas aqui, né, do IBGE. Por isso os casamentos têm cada vez mais diminuído e o divórcio tem aumentado cada vez mais. E isso dentro das igrejas tem acontecido. Dentro das igrejas, seja evangélica, seja católica, tem acontecido. E eu estou vendo que o negócio está pegando ali no Facebook, ali tem muita gente participando. Já vamos falar com vocês aí, porque eu preciso terminar de ler esse texto aqui, ó. Preciso terminar aqui. Peraí, pastor Jodeus. Então Jesus falou, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Aí ele já foi lá no Moisés. O Moisés para nós aqui não importa nada agora. Não importa nada. Nesse debate, Deus me perdoe falar assim, que Moisés foi um santo homem, um grande homem de Deus, mas nesse debate aqui o Moisés não interessa, o Moisés não importa. O que importa aqui é Jesus Cristo. Nós estamos falando com os cristãos. Eu sei que tem gente que está assistindo agora, que talvez não é um cristão, talvez é um budista, ou talvez ele é um ateu, um muçulmano, mas esse debate aqui é específico para cristãos, por isso eu estou lendo o texto de Jesus. Aí replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então até sobre Moisés, Jesus falou assim, ó: o que acontece é o seguinte, meu filho, vocês ficavam perturbando tanta a mente dele com isso aí. Imagina Moisés com 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Imagina, e hoje um cartório, um fórum, para pegar ali 5.000 causas de casamento, pessoa quer separar 10.000 causas, um Deus nos acuda, um século para liberar. Imagina na época de Moisés, ele lá, o Moisés ancião,
sentado, aí vem José e Maria. O que vocês querem? Eu não quero ficar com ela mais não, eu quero separar. Mas por quê? Porque eu não gosto quando ela fala isso, eu quero largar ela. Não aguenta. Aí por isso que eu falou, então tá bom, faz o seguinte, larga logo e tal. Mas Jesus está dizendo aqui, ó. Verdade. Jesus está dizendo aqui, ó. Eu, porém, vos digo, segura essa, você que é da Rádio Cristã Minas, você que está assistindo pelo Facebook, e se você é um cristão, e não concorda com o que eu estou lendo aqui, pode entrar em contato, e pode me mostrar um texto bíblico que contesta Jesus, Eu, porém, vos digo, olha o que Jesus disse, quem repudiar sua mulher, e também podia ser seu marido aqui, porque aqui o que acontece é que foi só homens que foram perguntar para ele, mas aqui que poderia ser a mulher ou o homem, o marido, sua esposa ou seu esposo, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. O que é a relação sexual ilícita? É a pessoa que é casada com a outra e tem uma relação sexual fora do casamento com outra pessoa, correto? Contra a vontade de Deus. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então Jesus deixou muito claro que a pessoa que se divorcia, a pessoa que se separa do seu marido ou da sua esposa e não é por causa de uma relação sexual ilícita, essa pessoa está cometendo adultério. E o adultério é um dos pecados iniciais já citados na Bíblia Sagrada. Correto? Foi o que Jesus falou, não é isso, pastor Jesus? Sim, senhor bispo. E é tão forte aqui, bispo, que no versículo 8 Jesus falou para eles por causa da dureza do vosso coração. Será que os que estão se divorciando hoje, será que é dureza de coração também ou não? Porque se os fariseus lá era dureza de coração, não os que repudiavam lá no tempo de Moisés, né? Será que os de hoje também, que estão nos templos dando carta de divórcio, será que é dureza de coração também ou não? Porque eles também têm a mesma palavra que nós estamos lendo. Então isso deixa bem claro e explícito que a dureza de coração de muitos no dia de hoje, que leva ele a dar o que? A carta de divórcio para a esposa, para o esposo, ou seja, porque ele vê essa mesma palavra. Porque aqui Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, foi por isso que Moisés permitiu repudiar. Ou seja, então no dia de hoje também, os que estão repudiando é a dureza do coração deles. E naquele tempo também, por que Moisés permitiu? Porque quando o povo saiu do Egito, Deus estabeleceu ordem ali, como que o povo tinha que viver. Só que eles viveram num lugar que eles viram homens fazer isso que eles queriam fazer, deixar suas mulheres por outros, como se fosse normal. Então por isso que Moisés teve hora que ele não suportou, por isso que ele permitiu o repúdio. Mas por quê? Porque o povo estava trazendo para si o costume das outras nações onde eles viveram. E essa questão da dureza do coração, Jesus falou aqui, olha o versículo 10, olha o que as pessoas falaram com Jesus, olha o que aqueles homens falaram com Jesus. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então não convém casar. Tipo assim, então se não pode divorciar, se não pode separar, se eu tenho que ficar com aquela pessoa com quem eu casei, então não vou casar não convém casar. Então pode ver que ele já casava pensando em separar. E engraçado isso, né, bispo, porque aqui está falando que quem perguntou agora foi os discípulos. Quer dizer, até os discípulos já estavam sendo contaminados com aquela ideia, né? Então, como o senhor falou, então eles já estavam pensando, vou casar com a fulana, eu fico ali algum tempo com ela, e já não dá certo, eu vou, já pulo para a ciclana ali, aí já tem uma outra ali. Então, quer dizer, isso, infelizmente, já estava encravado no coração daquelas pessoas, né? E, infelizmente, como o pastor Jodeilson disse, isso é uma coisa que veio até por causa da contaminação dos outros povos, né? O Egito, lá na época de Moisés, e nessa época aqui do Senhor Jesus,
a época do Império Grego-Romano, né, que depois veio a Grécia e dominou, depois veio a Roma e dominou. Esses impérios, se você estudar, os costumes deles eram muito lascivos, eram muito promíscuos, né? Então, para eles se manterem puros ali, eles teriam que realmente ter os mandamentos de Deus no coração, senão eles iriam se perverter, né? Tanto que a gente vê que tão é sério isso que, por exemplo, o carnaval que nós temos hoje, ele é inspirado no costume romano, né? Que era a festa para Baco lá. Então você vê que naquela época já havia aquela promiscuidade, aquela questão do pecado. Às vezes a pessoa ela olha, vê que, nossa, hoje tem tanta coisa que acontece, é tanto pecado, coisa e tal, mas naquela época também era. Naquela época era difícil a pessoa se manter firme na presença de Deus também. Agora, como o pastor Antônio aqui falou, então o povo de Deus, eles tinham uma ordem de Deus, ter uma vida santa, uma vida conforme a vontade de Deus. Então, por eles ver o costume de outras nações pagãs, eles acabaram querendo praticar também o que aquelas nações praticavam. E é o que está acontecendo hoje na igreja. Os que estão hoje na igreja, vê o costume dos que estão no mundo, e aí querem também viver na mesma prática dos que estão no mundo. Então não é cristão, porque o cristão tem que seguir o que Jesus ensinou. Deixa eu ver aqui nas perguntas, nos comentários do Facebook, do WhatsApp. Deve ter, eu vi que tem bastante pessoas participando. Pode preparar que vem cajado na mulher aí. Pode preparar que vem gente batendo agora. Bom, pergunta, ninguém está querendo se arriscar não, mandar pergunta ainda não, mas mande sua pergunta, viu? Sua dúvida que vai ser esclarecida. A diaconisa Gilene Prois, através do Facebook, ela deixa sua opinião. Diz que quando há traição, o divórcio é válido. A Valdira Lima, ela fala que aprendemos desde sempre que o que Deus uniu, o homem não separa. Então logo entendemos que Deus condena o divórcio. Também temos aqui a Andréa Teixeira. Ela diz assim, que é assim mesmo que está acontecendo. O homem não quer dar satisfação para sua esposa. Temos também a pastora Raquel Teixeira, que deixou sua opinião. O casamento também é renúncia, e às vezes ambos não querem renunciar e respeitar o espaço do seu cônjuge, querendo agir só da sua maneira. Aí temos uma última aqui, opinião da Adriana Teixeira, um pouco quente. Ela diz que tem um bocado de crentes que não esperam no Senhor, aí quando vem a luta quer se separar. Ela diz que tem muito pastor que está casando com a mesma pessoa várias vezes. Você entende que ela quis dizer casando com a mesma pessoa várias vezes? Você entende que ela quis dizer aqui? Eu entendi. Se é com a mesma pessoa, dependendo de como que for a separação, eu creio que vai dar certo. Rapaz, não é da mesma pessoa não, rapaz. Com a mesma pessoa quer dizer que ele sempre encontra o mesmo defeito nas outras pessoas. Acabou de fazer a pergunta aqui. O que o senhor acha de pastores casarem as mesmas várias vezes? Então, casar a pessoa que separou João e Maria. João e Maria. Aí depois João quer casar com Joana. Entendeu? Só que João vê que Joana é igual Maria, na verdade. Aí ele separa de Joana, ele quer casar agora com Josefa. E o pastor dele faz o casamento dele com Maria, dele com Joana, dele com Josefa. Mas aí entra aquela questão, né? Talvez até o pastor já fez isso. Então, até o pastor já. Eu não tenho nada contra o senhor, não. O problema é seu. O pastor, o problema dele. O do bispo, do papa, não. O papa não casa, né? O bispo, o diácono, o presbítero, o reverendo, o missionário, o apóstolo. O problema é seu. Se você casa, descasa, é problema seu. Agora, Jesus está dizendo que só era permitido, só seria permitido o divórcio caso houvesse a relação sexual ilícita, né? Então,
Cada um entende como quer. É verdade, bispo. Então, eu pensei aí na pergunta dela, quando eu me coloquei, eu sei que ela tinha falado que a pessoa estava casando com a mesma pessoa, separa aqui o João e a Maria, aí depois eles tornam a casar. Eu pensei que aí é benção. Aí é benção. Aí é benção, aí é benção. Porque a palavra fala. Aí é Deus restaurando. Se casa e depois separa, aí depois quer casar novo, que volte para aquele que era o esposo da esposa, né? Isso é certo. É a benção de Deus, aí é benção. Sim, senhor. Aí o pastor quer falar também, ó. Não, mas como o senhor disse, ali o que acontece muitas vezes é que a pessoa, ela casa por uma diferença, né? Que cada um é criado de uma forma, então cada um tem a sua personalidade, tem os seus pensamentos, né? Casado se adaptar ao homem e à sua mulher, coisa e tal. Então, o que acontece muitas vezes em primeiro lugar, as pessoas não aproveitam o namoro e o noivado para se conhecer. Né? Se aproveita para ficar, para beijar, só para se agarrar. Aí quando casa, aí começa aquelas diferenças. Começa a ver as opiniões que muitas vezes divergem, acontece as circunstâncias do dia a dia, e esse casal ele não aguenta essas situações. Mas por quê? Porque eles não viram lá no começo como era a atitude de fulano, de ciclano. Eles não usaram esse período de namoro e até mesmo de noivado para verem realmente com quem iria se casar, né? E o que acontece por causa dessas diferenças de até personalidade, a pessoa se separa, mas ela vai se casar com outra pessoa, ela vai ter que se adaptar a outra pessoa também. Então, aí se ela se separa porque não se adaptou com a primeira, ela vai separar porque não vai se adaptar com a segunda, e não vai continuar eternamente assim. Né? Não é isso que a gente vê, por exemplo, nessas pessoas que são famosas. Né? Tem até um artista aí que é um cantor que já está até velho, né? Já está antigo, mas ele era considerado um ícone de sedução, de conquistador, mas já casou aí 7 vezes. Olha se isso é uma referência, né? Se a pessoa, ele é um sedutor, um conquistador, por que ele não continuou casado com a primeira então? Porque teve que casar 7 vezes, né? Ele já se separou e vai fazendo isso. Então a gente tem que ver, a pessoa tem que pensar nisso, né? Se ela age como os fariseus, como os judeus naquela época, que se separam por qualquer coisa, ele nunca vai ser feliz, né? Nunca vai conseguir encontrar uma pessoa perfeita, igual você falou. Então casa com você. Casa com ela mesmo, casa com você mesmo. Nunca você vai encontrar uma pessoa que pense realmente igual você, né? Isso é coisa de novela aí, isso é coisa de... Mas nem na novela tá dando certo, não. Até na novela antigamente era... Tinha o mocinho e a mocinha... E casava e ficava junto, feliz para sempre. Agora não. Hoje o pessoal torce pro bandido que tá traindo lá e já... Até a novela mudou, rapaz. Até a novela entrou no clima do divórcio, da separação. E é interessante que até pessoas cristãs se deixam influenciar até mesmo por causa de novela. Pois é, o cristão tinha que ser influenciado pela Bíblia. A minha esposa não é igual aquela atriz lá daquela novela lá, que já passa jogando cabelo pra lá e pra cá. O meu marido não é igual aquele... Não é o Neymar. Vamos uma pergunta aqui, ó. Adriana Teixeira, novamente, ela faz a seguinte pergunta: a palavra de Deus não fala que mesmo no adultério é para que se perdoe. Aí os crentes estão achando que no adultério pode se separar e casar de novo. O que o senhor acha disso? Bom, Adriana, aí não é uma questão de achar, né? Não é uma questão de achar. Jesus, ele disse que se caso houvesse a relação sexual ilícita, a pessoa poderia se divorciar, se separar. Não é isso? Repudiar. Não quer dizer que é uma obrigatoriedade. Aconteceu isso. Claro, o correto existe uma possibilidade de uma restauração,
de um entendimento, de um perdão. Até porque, né, a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Se a pessoa tem esse amor e essa fé, não é igual. Tem certas pessoas que falam que perdoam, aí volta, aí na primeira briga, e naquela situação você ficou com a fulana. Então fica só para dar o troco, vou dar o troco nele. Vou separar, eu vou pagar na mesma moeda. Tem gente que pensa assim. Então, se esse é o sentimento da pessoa, é melhor que ele se separe. Aí Deus já abriu essa opção para a pessoa. Ó, você foi traído, você se sente ofendido, você humilhado, você não tem mais confiança, aquela pessoa não tem mais crédito nas palavras dela para você. Então é melhor que ela segue o caminho dela, você segue. Não é uma obrigatoriedade, mas existe essa possibilidade. Você refaz a sua vida então. Mas se você tem esse amor, você crê que você tem, vamos dizer assim, você tem esse amor maior, assim, que é um amor que é inspirado em Deus. O negócio que eu estava falando de amor ágape, né? Que é amor incondicional, isso é só o Espírito Santo que pode dar a pessoa mesmo. Deixa eu ler um texto de Paulo aqui. Tem gente participando aí, manda o WhatsApp também, gente. Eu quero ouvir sua voz aí, participando conosco. Prefixo 61 98261 8379. Prefixo 61 98261 8379. Vai compartilhando o vídeo, você que está assistindo pelo Facebook. Tem uma opção aí no cantinho, no rodapé. Se você está assistindo com a tela aberta, porque tem muita gente que assiste com a tela no feed de notícias ali, não é isso? Porque aí ela não é vista, ela não é identificada, não é contabilizada ali. Besteira. Clica aí no vídeo, abre o vídeo e clica em compartilhar, porque automaticamente você vai compartilhar com todos os seus amigos que estão no seu quadro de amizade. Aí eles vão poder assistir também, talvez está com pensamento de divorciar, de não divorciar, é um cristão, enfim, né? E deixa eu ler um texto de Paulo aqui, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O título da mensagem é A Estabilidade da Família. A estabilidade da família. Olha o que Paulo diz. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. O Senhor está com letra maiúscula no primeiro S, e o restante da palavra é minúsculo, quer dizer que era Jesus. Ali ele não estava falando de Deus. Claro que Jesus é Deus, estava falando do Deus Pai, estava falando do Deus Filho, Jesus. Então quer dizer que estava falando para quem? Para quem? Para a igreja. Que igreja? De Coríntios. Os cristãos. Os cristãos. Então ele está falando: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, ou seja, Jesus, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Isso aqui é para cristão, ó. Olha que coisa linda, né? Se você se separar, então não se casa com ninguém mais. Se quiser casar, se reconcilie com ela, com ele. Olha que maravilha, que coisa linda. Rapaz, isso aqui é para cristão, tá? Não é para todo mundo, é só para cristão. Acredito que tem cristão assistindo aí agora. Tem? Pergunta se tem cristão assistindo agora. Tem. Ouvindo pela Rádio Cristã Minas. Rapaz, o que tem de gente vai querer me bater na gente com isso aqui. Ao mais, digo eu, não, Senhor. Agora já foi Paulo falando. Agora não é Jesus, agora sou eu, Paulo falando. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Quer dizer o que? A pessoa é um cristão, é um praticante do cristianismo de verdade, segue os princípios de Jesus, seja ele um católico, seja ele um evangélico, e a esposa dele não. Mas ele, Paulo está dizendo assim, ó, se ela é incrédula, mas
ela consente morar com ele, quer dizer o que? Ela está disposta a viver com ele, mesmo ele sendo cristão, então não abandone ela. É outra coisa que a gente vê muito na igreja. Aí a mulher vem para a igreja e o marido não. Aí o pastor chega para ela: larga esse homem, porque esse homem quer nada com Deus, não quer nada com Jesus, não, larga ele, E separa dele. Deus vai preparar um homem de Deus. Você, peraí, rapaz, peraí. Ô pastor, que Bíblia o senhor está pregando, hein? Não é essa aqui não, não é nada? Não é essa aqui não é nada? Deve ser outra, né? O negócio de Deus vai preparar um homem de Deus. Peraí, rapaz. É isso. Essa palavra aí está sendo para muita gente que está nos assistindo pelo Facebook e acompanhando pela rádio. Por quê? Porque são muitos os que estão na igreja que o seu companheiro não está. Tem mulher que está na igreja, que é uma cristã, e o esposo ainda não está. Assim também como tem um homem que é um cristão que está na igreja e a mulher não está. Só que a palavra está dizendo: se a mulher ou o homem consente morar, então que não separe. Não abandone, continue no seu casamento. Então, se alguém aqui estava querendo separar, então a palavra está sendo para essa pessoa. Porque está aqui, versículo 14: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, cristã no caso, crente, cristã, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, cristão. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus nos tem chamado à paz. Quer dizer o quê? Aí a pessoa se tornou cristão de verdade, praticante, e o companheiro, a companheira é descrente, e pelo fato da pessoa agora ser um cristão de fato, de verdade, o companheiro ou a companheira que é descrente quer largar ela, quer largar ele, Paulo está dizendo que se aparte então. Sim, senhor bispo. E nesse entendimento aí também, quem está nos acompanhando tem que entender: se o descrente quer largar, não é o crente, não é o cristão. Sim, senhor. Porque tem muita pessoas que terminar o programa, hein? Nem sei que horas são aí, já são 21 horas já. 20 horas já, pai, agora de terminar o programa. Só terminar aqui a minha explicação rapidinho aqui, bispo. O que acontece? Tem muitas pessoas que ela pode querer usar essa desculpa do semelhante que está com ela, não está na igreja com ela querer separar, porque não é cristão, porque, né? Então a palavra diz que, pelo contrário, se ele quiser separar, aí sim, não é o cristão que tem que separar, é o incrédulo, não é verdade? Como a Bíblia está dizendo aí. Então, quem está nos acompanhando tem que entender também esses detalhezinhos, porque às vezes o que está na igreja, o que é o cristão que quer separar, usa isso como desculpa, só que a palavra está dizendo pelo contrário: se o descrente quiser separar, é que tem que haver a separação. Do contrário, então o cristão tem que permanecer, porque dependente de qual for o cristão, se é homem ou mulher, é no convívio dele ou dela que o companheiro vai o quê? Se converter ao Senhor. Vai depender do convívio. Aí eu escuto muito assim hoje em dia: mas nós vivemos no tempo da graça, por isso que não tem problema casar, divorciar, casar de novo, casar, ficar solteiro, divorciar, é a graça. Uai, mas a graça é proporcionada por quem? Jesus. Deixa eu falar aqui: a graça é proporcionada por quem? Por Jesus, Senhor Jesus. Então eu tenho que seguir o que ele falou. Com certeza. Que graça que essas pessoas querem viver. Que graça, né? As pessoas muitas vezes elas confundem isso com libertinagem, né? A liberdade com libertinagem, né? E é importante que a pessoa ela entenda isso, né? Sobre esse versículo, dessa mensagem da estabilidade da família, porque a pessoa muitas vezes, pelo fato dela se converter, ela aceitar o Senhor Jesus, então são muitas as vezes que a pessoa ela quer que a família dela seja transformada num estalo. Ela quer que o marido dela já acompanhe ela, que os filhos já façam isso, que todo mundo. Mas assim como foi um processo para ela se converter, é um processo também para o marido dela mudar, para os filhos
serem transformados também, né? E a pessoa ela tem que ter isso no coração, né? Mas infelizmente é como os senhores falaram, né? Às vezes, pela falta de sabedoria do que está à frente, do que está lá no púlpito, acaba trazendo isso e acaba destruindo essa família que Deus tinha um projeto para aquela família, né? Como essa transformação que fala que a pessoa é santificada pelo convívio com o cônjuge, né? Então ela tem que ter isso no coração dela. Tem pessoas participando aí conosco, que nós já vamos finalizar o programa de hoje, porque eu acho que a gente já vai apanhar de tanto que a gente falou aqui. E tem gente que não concorda, tem gente que vai mandar linchar a gente, pode saber disso aí. Vai ter perseguição no Facebook, vai ter perseguição no vai ter perseguição. E eu vou entrar numa outra parte aqui. Ixi! Tem gente participando aí? Tem. A Maria Sertório, através do Facebook, ela quer saber, bispo, união estável é válido para Deus ou só no civil? Essa pergunta aí é difícil, porque a gente vai ter que entrar num conceito jurídico e por aí vai. Mas essa pergunta, Maria Sertório, eu talvez vou ser muito criticado pelo que eu vou falar agora, mas não tem problema. Quem me criticar, a gente pode sentar, pode debater a Bíblia, dialogar, entendimento, enfim. O que é válido para Deus, na minha visão, não é um documento, não é um papel. Porque tem gente que casa, que faz um papel por uma questão puramente comercial, sabia disso? Para juntar heranças de famílias, faz um documento de casamento, um papel. O que é válido para Deus é o respeito, é o amor, é a consideração, é a fidelidade, é o comprometimento. Porque senão como é que a gente vai falar das pessoas, por exemplo, que tem um casamento não formal, quer dizer o que? Se amigou, se ajuntou com alguém há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e essa pessoa vive muito bem, tem filhos, tem netos. Com o tempo mostrou que, na verdade, eles tinham um compromisso sério, né? Não é o ficar de hoje em dia, que a pessoa mora um tempo e depois vai com outro, Através do tempo mostrou que era um compromisso sério. E às vezes a pessoa, até pela condição financeira, naquela época não teve condição de casar, fazer uma festa como eles sonhavam fazer. Verdade, né? Então eu acho que essa questão da gente entrar aqui no debate de documentos, de papéis, seria uma questão não sobre divórcio, não sobre, mas seria uma questão mais jurídica, mais, enfim. Até porque nós já debatemos aqui uma outra situação, que nós falamos dessa questão do papel, quando nasceu essa questão do papel. Antigamente não existia documento, o casamento era consumado pelo ato sexual, enfim. Então, o Maria Sertório, eu acredito que eu vou ser criticado por essa minha posição, minha resposta, mas você perguntou se é válido para Deus. Para Deus, na minha visão, o que é válido para Deus é o amor, é o respeito, é a consideração, é a fidelidade, é o compromisso de um para com o outro. O papel seria válido diante dos homens. Por exemplo, se a pessoa que é casada com alguém vai comprar um imóvel e ela fala, eu sou casado, então vai ser pedido o documento do casamento, porque o nome de ambos vai constar na compra daquele imóvel. Então, o papel é uma coisa válida diante dos homens, e diante de Deus eu tenho essa outra visão. Lógico, a Bíblia fala que a gente tem que estar correto diante de Deus e diante dos homens. Agora é difícil a gente entrar nesse debate se tem que ser a certidão de casamento, se tem que ser a união estável, o documento de união estável, que também é um documento jurídico, então isso aí já seria um outro debate. Então, na minha opinião, pastor Judeu, isso que é válido diante de Deus é o amor, é o respeito, é a fidelidade, a consideração, biblicamente falando. A fidelidade, eu também concordo com o senhor, foi o mesmo pensamento que veio em mim, porque tem muitos que estão casados no papel, até mesmo no altar, mas não estão tendo essa fidelidade, né? E tem outros que não teve nada do casamento, nem no altar e nem no papel, foi só consumado lá ali, e tem a fidelidade, a convivência, que
que aqueles que foram no altar e do papel não tem. Então, o que prevalece para mim também é a fidelidade de um para com o outro, como o senhor bem explicou também. Amém? Então, vamos aqui eu gostaria de meditar sobre o seguinte, então. Nós vimos ali o Senhor Jesus falando, né, sobre a dureza do coração das pessoas, né, que foi por isso que Moisés deu essa carta de repúdio, né, e ele fala sobre o adultério, né, fala ali em 1 Coríntios, o próprio Senhor Jesus também falou, né, e das relações ilícitas. Só que agora vamos adentrar no detalhe desse assunto. Por quê? Hoje em dia, com a nossa tecnologia, então vamos dizer assim, que antigamente a pessoa ela teria um trabalho a mais para atrair o seu cônjuge, vamos dizer assim. E hoje nós temos várias maneiras, até maneiras que dá para a pessoa ela até esconder o pecado dela do seu cônjuge, né? Esconder até um relacionamento ou algo assim. E aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 27, falando, o Senhor Jesus, ele falando também sobre o adultério, né? Que ele fala sobre vários assuntos, né? Mas essa parte ele fala sobre o adultério. E olha o que ele fala aqui no versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Né? De certa forma, ele reafirmou algo que ele tinha falado naquela outra passagem, só que ele soma aqui um conceito a mais, que é o seguinte, que o adultério não seria consumado, não seria só a pessoa consumar fazendo o ato, mas aqui também se a pessoa ela desejou no coração, ou se ela teve atitudes ali que mostravam que ela estava desejando aquela outra pessoa, e isso também seria aos olhos de Deus considerado adultério. Então entra numa questão seguinte, por exemplo, tem pessoas que às vezes acessam sites adultos, né, vídeos pornográficos, tem pessoas que às vezes elas mantêm uma conversa íntima com uma colega de trabalho ali no WhatsApp e o seu cônjuge, e às vezes descobre aquilo naquele momento. Tem várias situações hoje que a tecnologia, de certa forma, ela facilitou o homem a pecar, né? Então, essas atitudes, segunda que o Senhor Jesus ele falou, se a pessoa ela está ali, né? Está ali com a esposa, ou está ali sozinho, aí de repente passou uma mulher e ele foi, ou ele está, como eu disse, né? Às vezes a pessoa ela nem se encontrou, mas está ali no Facebook, está ali no Messenger, está ali no e-mail ali, trocando algumas conversas íntimas. Do avanço da tecnologia, de como o inimigo se apropriaria disso para poder destruir, para poder fazer com que as pessoas errassem diante de Deus, falhassem diante de Deus e falhassem diante do próximo. Então eu acredito que tudo isso aí realmente já cabe dentro do adultério, mas eu vejo como Jesus visualizando o futuro, que seria a tecnologia de hoje. Como o pastor bem disse, hoje é bem fácil até porque, a pessoa praticar. Até porque, né, a gente, por exemplo, a gente olhando para aquela cultura árabe hoje em dia, você vê que a mulher é toda vestida.
Então seria muito difícil o homem até mesmo desejar só ver nos olhos da mulher, desejar sexualmente a outra mulher, sendo que ela seria toda coberta. Poderíamos dizer que aquela cultura é uma cultura primitiva, manteve uma cultura primitiva em relação aos dias de hoje, de tecnologia, de vestuário, de mundo, né? Então é complexo. Ou seja, Jesus já visualizava o mundo de hoje do jeito que também há o comportamento em algumas pessoas, né? Não generalizando. E ele trouxe a revelação, porque lá para eles, no Primeiro Testamento, era quando praticava o ato, né? Já Jesus revelou, já só do coração e pensamento, né? Se a pessoa praticou ali já, adulterou. Então Jesus ele revelou aí, que não era só no ato. Isso quer dizer então que ele já sabia que iria ter pessoas que só no pensamento já iria praticar o ato. E não era só quando ele praticasse na prática. Então era uma revelação. Vamos finalizar aqui, porque eu vi ali no Facebook que... deixa eu ver ali no Facebook, porque o Facebook ali parou, né? Travou já. Acho que é porque a gente já está sendo expulso já do ar já. Mais participações aí para a gente poder finalizar esse nosso debate de hoje, que eu creio que está sendo muito construtivo para as pessoas. A pastora Raquel Teixeira deixou seu comentário dizendo: o casamento é um projeto original de Deus, e se nós casamos é para a vida toda. Então as pessoas têm que organizar o que está desajustado para que sejam felizes. A Adriana Teixeira, ela disse que o senhor está certo, que tem que falar a verdade mesmo, e que poucos têm coragem de falar sobre esse assunto. Encajar na muleira para esperar o que vai ter de bronca, o que vai ter de confusão, meu Deus do céu. Mas também vai ter um lado bom, aqueles que verdadeiramente aceitam a verdade, vai ter cristão de verdade, uma mudança de comportamento, né, de pensamento. Mas, bispo, antes de encerrar aqui, o que eu quero aqui é expressar o que vale ao princípio. Você ali é o WhatsApp, Tem pergunta aí, é isso? Não. O que vale mesmo é o princípio de Deus. É a pessoa não causar de maneira alguma para vir divórcio. E o que vale é o princípio de Deus. Então vamos fechar a pergunta, então? Vamos fechar a pergunta. Divórcio. A pergunta foi essa. Então, dentro da nossa mesa de debate, divórcio. Cristão pode? Cristão não pode? Responde para mim, pastor Judício. Para mim, não pode. Cristão não pode? Não pode. Se ele quiser fazer, ele tem a liberdade. Ele é livre. Livre. Mas não é cristão. Mas não está de acordo com a palavra de Deus. Pastor Antônio? Então, pelo que eu percebi, o cristão, ele pode, segundo aquilo que o Senhor Jesus deu a ele de opção. Se houver uma relação sexual ilícita. Isso. Tirando isso, segundo o que está como opção na Bíblia. Tirando isso, né, como nós dissemos, né, o Senhor Jesus, ele já criticou na cara aqueles que estavam banalizando o divórcio, fazendo o divórcio a revelia. Então sai de cima do muro. Divórcio. Cristão pode, cristão não pode. Então, o cristão pode, segundo as exceções. Quais são as exceções? Das relações ilícitas. Tirando as relações ilícitas. Não, tirando não pode. Tá vendo como é que eu aperto ali? O pastor estava em cima do muro. Hoje eu vou dar minha opinião claramente. Tirando a questão de relação sexual ilícita, Jesus Cristo, o Salvador, disse o seguinte: você é um cristão, então o divórcio não pode, porque o próprio Jesus Cristo disse que não pode. Se não tiver relação sexual ilícita, não pode. Correto? E se tem relação sexual ilícita, não é pecado? Sim. Então por quê? Vai praticar isso? Então é melhor não praticar, né? Quem tem o seu cônjuge, a melhor coisa mesmo é você ficar na fidelidade e não cair em tentação jamais, porque o que prevalece é o princípio de Deus. Até porque os princípios do Senhor, se a gente for falar aqui, tem muita gente que hoje já está mudando, tem lei mesmo aqui no nosso país, que os senhores sabem que os princípios de Deus aqui já pode, enfim, eu posso falar bem aqui explicitamente,
Não, vamos deixar para outro debate. Outro Mas debate. deixa outro debate. Outro debate. Mas o que Posso vale finalizar? é o princípio de Deus. Tem mais alguém aí? Eu, no caso, vou fazer uma pergunta. No caso do casamento, quando há agressão, a mulher, no caso, é agredida, é ameaçada, no caso ali não pode haver o divórcio? Se realmente ele não haver mudança nele? Porque vemos muito esses casos, né, pela televisão, pessoas que já relataram. Bom, biblicamente falando, não existe essa possibilidade, vamos dizer assim, essa abertura. Só que aí seria uma coisa subjetiva. Por exemplo, um dos sentidos da palavra adultério seria adulterar, seria o quê? Corromper, mudar. Né? Porque, por mudar exemplo, o sentido, mudar a forma. Isso. E se o casal. Isso. Aí, por exemplo, quando o casal ele vai se casar, eles fazem um voto um para o outro. Né? Vocês vão ser fiéis um ao outro na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, coisa e tal. E aí entra uma situação, se a pessoa ela não cumpre aqueles votos que ela fez a outra, né? Por exemplo, essa questão da agressão seria um descumprimento a um voto que ela fez diante de Deus, né, para a outra pessoa, né, de respeitar, de amar. Agora eu posso voltar na pergunta original para tentar responder a pergunta da pastora Valéria? Uma pessoa que agride a outra é cristã? Concorda comigo? Concordo. Um marido que bate na mulher é cristão? Uma mulher que bate no marido é cristão? É cristã? Se Jesus falou que se alguém lhe ferir a face direita, você também tem que dar a esquerda. Jesus está falando de ímpio, né? Pro ímpio. Aí a gente vai conceber a ideia que uma pessoa que age assim é cristão. Ele pode pensar que é, mas não é. Então eu acredito que eu respondo a pergunta dela. A minha resposta é: isso não vai acontecer com cristão. Verdade. Isso não vai acontecer com cristão, não vai acontecer. Mas aí, apertando, então vamos apertar. Então, mas aí acontece vários fatos do seguinte, bispo, a gente não pode ignorar que às vezes, como eu disse anteriormente, pelo fato da pessoa ela não ter um namoro e um noivado que ela procura conhecer verdadeiramente a outra, tem pessoas que elas se casam achando que a pessoa é uma coisa e quando ela mora junto, ela identifica a pessoa uma outra coisa. Aí acontece a agressão. Mas aí eu lhe pergunto, um cristão agrediria outro? Não agrediria, mas... Se não é cristão, se separe, que se divorcie. Sim, mas aí a gente está falando de um dos lados sendo cristão e o outro lado sendo esse ímpio. Aí ela colocou apenas uma situação de agressão. Agora, aí tem outra questão. Se a própria pessoa que se diz cristã, ela aceitou se casar com um não cristão, já é o julgo desigual. Ela já iniciou um casamento sabendo que ela tem alguns princípios e o seu cônjuge não. São diferentes. Por exemplo, o cristão, ele tem um princípio de não assistir coisas indecentes. O não cristão não tem esse princípio. Então a pessoa já iniciou o casamento com julgo desigual. Eu acho que a gente, trazendo dentro do nosso debate, cristão. Eu acredito da seguinte forma: o cristão de verdade, por mais que ele não se entenda, por mais que haja desavenças de pensamentos, de comportamentos, o cristão de verdade,
ele não vai agredir o seu O cônjuge. princípio de Deus é o que prevalece no cristão. Na verdade, eu digo que o cristão, o princípio de Deus permanece nele e ele não sai para agredir, independentemente da dificuldade que eles vão passar nessa situação, ele não vai partir para isso, porque o verdadeiro cristão, ele não faz esse tipo de coisa. Eu até entendo o pastor Antônio, pode deixar ele falar comigo um pouquinho agora. Eu entendo, pastor Antônio, não estou contestando, e eu sei que tem acontecido muito isso dentro das igrejas também, eu sei que tem acontecido. Eu não estou aqui defendendo a agressão nem nada disso não, pelo contrário, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de agressão dentro de um casamento, dentro de um lar. Eu sou radicalmente contra, mas trazendo para dentro do nosso debate, afunilando a pergunta, eu entendo que se é cristão de verdade, não vai acontecer isso. E se a pessoa que se diz cristã, ela consegue iniciar um casamento com um não cristão, ela já está consciente de tudo que ela pode passar. Já abre a vida dela para várias possibilidades, né, que estão fora do plano, do projeto de Deus para o casamento dela. E dos princípios que ela carrega. Ela está se colocando vulnerável naquela situação. Ela está se colocando, não tem ninguém colocando ela. Ninguém colocando ela. Aí eu volto na colocação que uma irmã fez aqui, eu não me lembro o nome dela, que disse que às vezes por não esperar em Deus, a pessoa se precipita. Que aí entra no que o pastor Antônio falou também, no namoro, no noivado, conhecimento, por aí vai. Por não esperar em Deus, a pessoa se precipita. E aí depois que ela se precipitou, fez, casou, aconteceu, e agora? Aí agora é que o negócio complicou. E agora que complicou. Por quê? Porque ela se colocou naquela situação. Ele não é inconsciente, né? Hã? Ele não está inconsciente que se coloca numa situação Não, dessa. ela está consciente. Ela não vai dar conta de si mesmo, de seus atos. Ela é responsável pelo... Ela está consciente do que ela fez. Então eu sou radicalmente contra qualquer tipo de agressão. Está entendendo? Eu sou radicalmente contra. Tenho meus pensamentos a respeito disso, que não vai caber nesse debate aqui agora, senão vai dar um outro debate de 2 horas. Até porque, né, como o senhor disse, né, a gente está, em primeiro lugar, pegando o respaldo bíblico. Sim. Né? Claro que tem, a gente entendendo assim, pelo menos eu, extra-biblicamente, tem situações que a gente tem que analisar. Sim. Né? Tem situações que a gente deve analisar caso a caso. Mas, biblicamente, o cristão, e até o cristão, aquele que segue a Cristo, ele tem que valorizar o casamento, né? Porque abaixo de Deus, né, o que Deus confiou à pessoa é a família, o casamento dela. E o divórcio, né, a gente entende que o divórcio é uma tragédia, porque o divórcio destrói a pessoa, que prejudica, vamos dizer, destrói, mas prejudica a pessoa que quer a separação, a pessoa que está sendo separada, prejudica a família de ambos, né? Porque a família dos dois cônjuges, eles se envolvem em toda a situação, prejudica filhos, né? Então é necessário que a pessoa observe muito bem o casamento dela. Ela pense muito bem antes de se casar, e se ela casou, que ela lute pelo seu casamento, né? Como o senhor disse, né? A pessoa, infelizmente, isso tem sido um costume na igreja evangélica, da moça ou do rapaz falar: não, eu vou ajudar aquela pessoa, não, eu vou ganhar ela para Cristo. Que é cristão querendo casar com uma pessoa não cristã, né? Vou ganhar essa pessoa para Cristo, vou ajudar ela. Para você ajudar, você não precisa casar com a pessoa, você não precisa ter um relacionamento com a pessoa. Ora pela pessoa, jejum. E já que casou, então ajude. Agora que você se casou, então faz aquilo que você
Casou, o bicho pegou, agora não quero ajudar mais não. Você não creu que era plano de Deus, que era Deus te mandando para ajudar aquela pessoa? Então continue no seu missão, então. Então, em vez de casar com cristão, né? Cristão casar com a cristã, cristã casar com cristão, né? E viver a cristandade. Posso finalizar? Mais alguém aí, senão depois fica bravo? A Ana Tavares deixou um comentário aqui. Muitos casais só conhecem o outro verdadeiramente depois que divide o mesmo espaço físico. É sempre assim. Então nós vamos finalizar aqui agora o debate Cajado na Moleira. Ficamos aqui ao vivo por mais de uma hora, né? Mais de uma hora ao vivo. E mais gente falando aí, né? Mais de uma hora ao vivo. E eu tenho certeza que ficou aqui claro, explicado, respaldado, fundamentado, que o casamento cristão só cabe divórcio se houver o relacionamento, a relação sexual ilícita. Jesus Cristo foi quem disse isso, está aqui relatado no Evangelho de Mateus. É isso? Posso finalizar? Só o comentário do Lúcio Gleison Santos. Ele crê que Cristo se alegra com isso, o compartilhamento do verdadeiro ensino das Sagradas Escrituras. E um abraço para Márcia Holanda. Um abraço grande, dona Márcia Holanda, que Deus abençoe a senhora grandemente, o esposo da senhora e toda a família, viu? Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse debate, obrigado pela inspiração que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Pai, por todas as vidas que estão sendo alcançadas, seja pela Rádio Cristãmina, seja pelo Facebook, por todas as pessoas que serão salvas, que terão o seu entendimento aberto e que terão o seu casamento fortalecido. Eu ministro, Pai, essa bênção e eu creio que haverá muita restauração a partir de agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E você que está passando uma situação difícil, um problema conjugal, que talvez já estava até pensando em se separar, se divorciar, você que é um cristão, se você acredita que a Bíblia Sagrada deve ser ouvida, deve ser seguida, e o que você precisa é de orientação, nos procure. Estaremos à sua inteira disposição na comunidade Cristãminas, mais próxima de você, em Taguatinga, no Distrito Federal, em Feira de Santana, Bahia, em Irará, também Bahia, enfim, entre outras, estaremos à sua disposição, tá bom? Pastor Antônio, ficamos por aqui com essa programação, não é isso? Isso, bispo. E nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, né? E guarde cada versículo que lemos, né? E lembre-se do seguinte: o casamento é um projeto de Deus, né? O casamento, Deus ele iniciou ali no primeiro livro, que é Gênesis, e Deus ele quer, né, que a família seja unida, ele quer o casamento. Então lute pelo seu casamento, não deixe o mundo te influenciar, né? Não deixa novelas, filmes, nada influenciar. O seu casamento é de Deus, lute pelo seu casamento. Amém? E se o que você precisar, pode contar conosco também, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua participação também, né, pastor Jodeilson? Sim, senhor pastor, e agradecemos a todos que puderam compartilhar também o vídeo. E quem não compartilhou, quiser compartilhar, vai abençoar mais pessoas. Como o pastor aqui falou, não deixe os costumes daqueles que querem viver pela aí de qualquer jeito corromper você. Então, o princípio de Deus é o que prevalece. Então, agradeço aqui pela participação e que Deus possa abençoar todos, tanto pela rádio, né, como pelo Facebook. E assim encerro por aqui e agradeço a todos. Segunda-feira que vem estaremos de volta com mais um tema polêmico. Manda também sugestões, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, sugestões de temas que podemos debater aqui, tá bom? Um forte abraço, que a paz e o amor de Cristo Jesus esteja com todos.